Olá, muita saúde, sejam bem-vindos ao nosso segundo Chá Consciência, um chá onde nós conversamos sobre vida, sobre saúde, sobre a nossa consciência e a ciência. O nosso corpo, ele tem uma filosofia de vida, ele tem uma complexidade que é incrível. Bom dia, tudo bem, Cláudia? Como está? Quando nós falamos de psicossomática, nós falamos que o nosso corpo é todo um universo farmacológico, ou seja, nós temos todos os hormônios que nós precisamos no nosso organismo, nós temos todas as químicas para que nós possamos trabalhar e desenvolver, e também falamos que isso reage no nosso corpo dependendo das nossas ativações, né? Então, sejam muito bem-vindos e esse é o nosso tema de hoje, o nosso corpo como maior laboratório humano. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como está sendo o começo de sábado de vocês? Tudo bem? Esse daqui é o meu bol chinês. Nós falamos de tomar chá verde hoje. Você está com seu chá verde aí. Bem, o chá verde, que é a Camellia sinensis, ela é uma das ervas com propriedades mais interessantes, por isso que tanto os chineses quanto os japoneses eles tomam, porque ele auxilia não só no aumento do metabolismo, né, numa força do metabolismo reagir, como ele também auxilia numa redução de estresse, numa redução de toxinas, né? Ele é diurético, então inclusive auxilia o nosso corpo a retirar as toxinas e a eliminá-las. Então o chá verde ele tem uma função neurológica, que ele auxilia a ativar a mente, mas reduzir o nível de estresse. Lembre-se sempre, a diferença entre o veneno e a cura é na dosagem. Então, por exemplo, para os orientais, nós tomamos um chá muito mais sutil, muito mais leve, que tem uma propriedade e uma reação mais positiva e produtiva para o nosso organismo. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Como estão? Tudo bem, mãe? Bom vê-la aqui. O nosso corpo como laboratório. O que significa o nosso corpo ter uma inteligência metabólica, ter uma inteligência e uma conexão que a todo momento vai se adaptando, que a todo momento vai se reorganizando. Se você parar para pensar, o seu organismo, ele trabalha desde o dia 1 da tua vida. Você era apenas 2 células, depois você se torna uma propriedade, dessa propriedade você começa a sua subdivisão celular de novo, e depois você entra começa com a mitose, depois a meiose, e depois você se torna esse complexo de células se transforma em todas as células que a gente vive nesse corpo que habita, e cada um dos sistemas, eles se interagem, reagem. Nós temos diferentes tipos de sistemas, né? O nosso sistema músculo-esquelético, que é o nosso corpo, nós temos o nosso sistema sensorial, nós temos o nosso sistema nervoso central, né? O que é o sistema nervoso? É o cérebro e a medula e os nervos, que vem lá do cérebro para a medula e vem para as mãozinhas. Então, nós temos o sistema nervoso central, que é a mente, e o sistema nervoso periférico, que ele traz essas informações. E essas informações que vêm da periferia, que vêm das extremidades, se conecta na nossa medula e retoma para o cérebro. Então, o nosso corpo ele está toda hora comunicando. Então, o processo nervoso, né, inclusive temos artigos que comprovam, é que o sistema nervoso ele vai captar as informações, vai correr para diversas áreas do cérebro, e após essa diversificação, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a gerar respostas. E essas respostas demandam, por exemplo, da minha história pessoal. Então, por exemplo, o nível de dor que eu sinto, né? Ela é correspondida às minhas experiências, às minhas sensações. O nível de felicidade, entrega e relacionamento que eu tenho vai das minhas experiências, da minha memória.
Então, é sempre um equilíbrio que a gente chama na medicina oriental de yin e yang, mas que na medicina ocidental é a teoria dos opostos, né? A sincronização dos opostos. Então, eu entender que dependendo do que eu sinto ou que eu percebo, o meu corpo ele vai adaptar a essa sensação. E aí é onde entra a psicossomática. A psicossomática é eu entender o que eu estou sentindo e entender o que o meu corpo está selecionando como sensação. Você já prestou atenção que o seu corpo ele seleciona sensações? Né? Sensação de conforto, de estresse, de medo, de angústia. Então eu tenho uma determinada situação. Bom dia, bom dia. Como que o nosso corpo organiza essas informações, certo? Então, dependendo das informações, das situações que eu vivo, o meu corpo ele vai selecionando essas sensações. E essas sensações são as descrições da minha experiência, da minha história de vida. Então tem momentos como hoje de manhã, que é uma delícia, a gente acorda, prepara o nosso chá, vem se encontrar. Então é uma experiência que a gente vai criando e vai sendo positiva. Os hormônios que o meu corpo vai liberando são hormônios positivos. E aí isso vai me gerando boas sensações, o meu corpo vai ficando mais relaxado e aí eu vou me sentindo mais aberta. Quando eu passo por uma situação de estresse, eu vou trazer uma memória do passado, uma memória traumática. Isso vai ativar meu sistema psicossomático, minha psique e meu corpo soma. E isso vai gerar uma sensação, seja de ansiedade, de tensão, de desconforto. Então, essa dança e essa comunicação entre o corpo e a mente vão selecionar as nossas químicas. Porque quando nós estamos mais ou tristeza ou ansiedade, os sintomas eles se agravam? Porque o corpo ele começa a se reativar a todo momento. Já quando eu estou mais tranquila, mais relaxada, até mesmo mais feliz, é liberado mais endorfina e serotonina no meu organismo, então eu sinto menos dor, menos tensão. Então, entender como sua mente pensa é entender como o seu corpo reage. E aí a gente começa a entender essa memória biológica e quais são os seus hormônios, as suas farmácias. Tudo bem? Como estão? Tudo bem? Bom dia. Bem, como que essa farmácia acontece, né? Então, como que essa dinâmica metabólica acontece? Agora a gente vai começar a entrar num processo que conhecimento, ele é poder. Conhecimento, conhecer-te é uma forma de você integrar os seus recursos e buscar as suas formas de lidar com as situações. Então, por exemplo, se você tem dor, certo? Você vai tomar um remédio para cortar essa dor. Mas você tem, por exemplo, recursos fisiológicos que vão controlar a sua dor. Por que pessoas que tomam mais medicamentos... Por que pessoas que tomam medicamentos têm que aumentar a sua dosagem de medicamentos e muitas das pessoas que estão tomando placebo, que é uma medicação, sem química, reduz a sua medicação? Porque o corpo, ao ingerir um medicamento, ele reduz a sua produção e aumenta a sua absorção. E eu preciso o quê? Eu preciso que o meu corpo aprenda a produzir os meus hormônios, ou que ele não esqueça que ele sabe produzir. Por exemplo, hoje muitas pessoas têm depressão, fibromialgia, tem muitas doenças que têm uma dificuldade tanto da produção quanto da recaptação da serotonina, que é tanto em nível cerebral quanto em nível intestinal. Porém, se eu começar a tomar mais serotonina, né, seja fluoxetina, seja a família que for dessa medicação, o meu corpo ele começa a não tomar, não produzir e não absorver mais. E eu preciso treinar o meu corpo a se conectar e dizer para ele, olha, você pode produzir esse hormônio, você pode absorver, nós temos esse recurso.
Às vezes nós precisamos melhorar a respiração, porque o diafragma ele auxilia na movimentação do intestino e do pulmão. Então consegue movimentar mais essa alça intestinal e a limpar essa alça intestinal para que nutra o organismo, né? Então esse é um fator. Nós podemos melhorar a nossa alimentação, porque tem alimentação que vai reforçar a produção natural e biológica do nosso organismo para poder produzir mais hormônios ou uma resposta mais positiva. Tudo bem? Como está? Tudo bem? Então, nós estamos falando sobre fazer o nosso corpo funcionar, né? Você já pensou qual é o hormônio no seu corpo? Qual é o hormônio que hoje você está precisando recompor no teu organismo que ele parou de produzir? E qual é o hormônio que você gostaria de estimular o teu corpo a continuar produzindo? E isso é interessante, porque quando a gente pensa que o nosso corpo ele tem todos os hormônios que a gente precisa, a gente começa a pensar como que eu vou estimular o meu corpo. Essa semana eu estava conversando com uma paciente e foi muito interessante porque ela falou assim, meu corpo tem uma imunidade baixa, né? Eu sempre tenho infecções. E isso é muito relativo, porque quantas infecções o seu corpo não está dando conta agora? Então, provavelmente, o seu corpo ele seja muito mais sobrecarregado do que debilitado. Porque se você está tendo a consciência, a experiência dessa inflamação, o seu corpo já trabalhou lutando contra 15 antes, né? Então a gente precisa entender qual que é o core desse processo inflamatório, que o teu metabolismo, ele está numa batalha constante. E isso cansa o metabolismo, né? O metabolismo ele começa a ficar fadigado, começa a ficar mais intoxicado. Então muitas das vezes a gente precisa reorganizar esse metabolismo, né? Para poder reativar esses hormônios e fazer esse equilíbrio de uma forma mais positiva. Tudo bem? Então, esse equilíbrio entre o corpo físico, entre o corpo psicossomático e a nossa resposta metabólica é a integração de toda a nossa funcionalidade. Por que uma pessoa com muito tempo de estresse fica mais sensível e vulnerável? Porque os hormônios e como a mente está produzindo todas essas químicas é muito mais uma química de estresse. É como se você fizesse uma encomenda, por exemplo, de 10 Coca-Colas em vez de 10 sucos de laranja, né? Então você está tão no estresse que você liga, você fala assim, olha, eu queria muito pedir 10 sucos de laranja. Não tem laranja? Então faz 10 litros de coca. E aí chega aqueles 10 litros de coca, que é uma química absurda, e o seu corpo fica consumindo aquilo. E é a mesma coisa nas emoções. Quando a gente começa a buscar um pouco mais, a se conectar um pouco mais com emoções, com comportamentos e com a fisiologia positiva do nosso organismo, é mudar uma forma de viver, mudar uma forma que o metabolismo funciona, mas isso auxilia no seu rendimento, isso auxilia na sua produção, isso auxilia na sua potencialidade. Então, por exemplo, eu tenho um fator de estresse. Se eu toda vez me agarrar a esse fator de estresse, eu vou ficar extremamente me coalimentando daquela situação e o meu corpo vai ficar tenso. E tudo que eu vou produzir vai ser em relação à tensão. E qual que é o melhor que a gente pode fazer? Identificar o que é tensão para nós e ponderar a situação, a conexão, o gatilho, a história e começar a buscar situações de cura positiva para o meu organismo para poder mudar a psicossomática. O nosso corpo ele produz e reproduz padrões. Qual é o seu padrão hoje? Qual é o seu padrão alimentar? Qual é o seu padrão emocional? Qual é o seu padrão de exercício físico? Todos esses padrões, eles são extremamente importantes para essa
máquina humana operar de uma forma funcional, de fazer uma forma saudável para esse projeto de vida. E aí você, conhecendo a ti mesmo, começa a criar novas possibilidades, você começa a criar novos hábitos que sejam mais saudáveis. Talvez seja até desconfortável no começo, porque é tão gostoso comer um pote de chocolate, mas você pode comer um chocolate e uma fruta, já é 50%. É muito gostoso você sentar e se esbaldar numa refeição? É, mas talvez você precise reduzir em 20% a tua alimentação para o teu corpo dar conta, porque às vezes esse excesso faz o seu corpo ter uma dificuldade de absorção, certo? Então, entender o que é bom para você e não o que é bom, porque às vezes tem o que é bom, mas o que é bom para você? Qual é o seu tempo de tela de celular que não vai te gerar ansiedade? Qual é o teu tempo com alguém que não vai te gerar ansiedade? Qual é a alimentação que é para o teu metabolismo que vai fazer ele funcionar? Qual é a sua consciência respiratória? Quais são os seus pontos no seu corpo que vão trabalhar de uma forma funcional para você? Então, tem muitas coisas e técnicas que são boas, mas o que é bom para você? O que você precisa saber, ter como recurso para você poder se cuidar? E aí você vai fazer essa bioquímica, essa biologia, essa integridade humana funcionar de uma forma funcional. E aí você habita o seu corpo, aí você tem consciência das suas emoções e dos seus pensamentos. Eu não acredito na fórmula do pensamento positivo. Na verdade, estudos no mundo todo comprovam que ele gera muito mais ansiedade, frustração do que resultados positivos. Por quê? Porque quando você fala assim, eu não vou sentir raiva, eu estou feliz, você está tampando o sol com a peneira. Às vezes você está triste e às vezes é uma tristeza profunda. E se você não lidar com essa tristeza e você colocar um sorrisinho nela, você vai sintomatizar. Eu tenho muitos pacientes que chegam no Positive Mindset, que é no pensamento positivo, e aí já está assim todo tenso, todo ansioso, com medo, porque eu tô escutando, eu tô sendo positiva. Às vezes a gente tem que ser realista. Às vezes a gente tem que olhar para aquela emoção e falar, dói. Dói, eu vou olhar, vou cuidar dessa minha dor, vou cuidar da minha ferida, vou cuidar da minha criança ferida, do meu homem, da minha mulher ferida, do meu relacionamento ferido, para eu poder curar. Então não adianta colocar uma etiquetinha linda em situações que a gente precisa acolher. E tudo bem. Tudo bem? Então, eu vejo o quão é importante a gente entrar em contato, porque aquela imagem, aquela emoção, ela tem um significado na tua história. E aí a gente entra dentro dessa emoção, dessa sensação, a gente deslumbra esse universo que está direcionando de uma forma inconsciente, está gerando essas sensações. E quando você entende o porquê que você está sentindo, está se vestindo, você começa a adequar, pensando bem. Quando eu vivi esse problema, realmente eu era mais fraco, eu tinha outras questões naquele momento, eu não tinha os recursos. Mas a partir do momento que eu passei por aquela situação, e eu tô aqui é porque eu venci. Então, durante esse processo, eu fui aprendendo. O meu eu de agora talvez não tenha a mesma consciência do meu eu do passado. Então a gente precisa trazer esse eu de agora, revisitar esse momento, essa história, essa memória que foi criada, para entender as forças que você adquiriu nesse processo e aí você seguir em frente. As memórias que o seu corpo e a forma que o seu corpo reage hoje não é a mesma de uma semana, de 15 dias, de um mês atrás. E isso é incrível. E às vezes a gente tem a imagem, tanto mental, inconsciente ou consciente, da pessoa que nós éramos há 5 anos atrás. E essa pessoa, ela faz parte de quem nós somos, mas não é mais a mesma pessoa.
Então, assim, como o meu corpo se movimenta hoje? Como eu vivo as minhas emoções? Quais foram as felicidades e as situações de desafios que eu vivi? Qual é a construção mental que eu trouxe da minha família, da minha história, né? Então, a reabilitação, ela começa numa reconexão. Conecto a minha mente. O que eu penso? Por que eu penso? Aí eu vou para as minhas emoções. E aí eu vejo o meu corpo. O que o meu corpo está falando? O adulto, ele perde muito a expressão. O adulto, ele perde a expressão da felicidade, da leveza, da criança, da dança, da arte jovem, né? A gente tem tanta responsabilidade que depois, quando adulto, a gente retoma a nossa expressão, talvez um curso de dança, talvez com esporte, numa atividade culinária, alguma sensação que você goste de fazer essa troca de sensações e aromas. Em hiking, cada um tem o seu caminho, às vezes numa luta marcial, mas você está indo para fora para se conectar. E qual é o seu movimento? Né? Como que você sente o seu corpo? O seu corpo, ele é pesado, o seu corpo, ele é leve, o seu corpo, você sente ele bonito, você sente vergonha. Qual que é a sua comunicação com o teu corpo, né? Corpo, ele é movimento. Corpo, ele é movimento. Ah, mas eu não gosto de fazer academia. So sorry! Corpo é movimento. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se movimentar, seja o que for. Pelo menos 15 minutos de uma atividade aeróbica, que é andar, caminhar, pular, respirar, correr, bike. O corpo, ele é movimento, ele precisa desses 15 minutos rítmicos para aumentar a sua circulação. Porque quando você entra nesse movimento rítmico, a sua circulação, assim, a sua musculatura vai contrair e relaxar. A panturrilha, ela é uma bomba do nosso corpo, ela manda o sangue para cima, né? Então a gente precisa vencer a gravidade, por isso que tem tantas pessoas que têm varizes, ou que têm dor nas pernas, ou que tem problemas circulatórios, porque a caminhada, ela é uma forma de gerar essa bomba, de ajudar a funcionar. Quando a gente respira, imagina que 40 a 50% da nossa circulação sanguínea é no cérebro. E a gente só tem 2 veias principais para mandar esse sangue para cima, né? Que é para a mente. O quanto que eu preciso me exercitar para o meu sangue, meu coração, minha veia, todo o meu corpo, né? Veias e artérias, né? Que é a artéria que manda o sangue para a parte superior. Então, assim, quanto que o meu corpo precisa exercitar para fazer essa bomba do corpo agir? Então, o movimento, ele é tão importante para o nosso processo de cura, para o nosso processo de cuidado, para o nosso processo de expressão, que a gente precisa fazer esse esforço e ter esses 15 minutinhos por dia. Alonga, caminha, alonga, caminha. Segredo da felicidade, da vitalidade. Aumentou a circulação sanguínea, aumentou a nutrição, limpa o cérebro, limpa a toxina, sua digestão vai ficar melhor, o teu corpo vai ficar mais leve, sua musculatura vai ficar mais sutil, seu intestino vai funcionar melhor. Então tudo isso vai funcionar de uma forma muito mais ativa. 15 minutos de caminhada por dia e um bom alongamento. E você faz a liberação dos pontos conforme medida, que aí é para emoção poder fluir. Então, é muito interessante como o básico pode transformar a nossa vida. Quando eu caminho, eu começo a liberar hormônio no meu corpo. A serotonina e a endorfina começa a acontecer. O nível de adrenalina começa a diminuir. O nível de cortisol começa a diminuir. O estresse diminui. Quando eu faço isso sem o celular, no começo vai ser uma tortura psíquica, porque a tua mente está tão acostumada a todo momento ter um alimento psíquico, né? Tipo uma informaçãozinha, uma curtidinha, um Instagram, alguma coisinha. Então a tua mente no começo ela vai acelerar muito, e aí depois, com o tempo, você vai diminuindo. Diminuindo, até a sua mente aportar no corpo. Porque a gente vai precisar conectar o corpo com a mente, certo? Porque a mente tá na mão, tá na notícia, né?
E o corpo tá fazendo o que precisa ser feito. Às vezes você anda sem saber onde foi, você faz algo e não lembra porque você estava desconectado do seu corpo e da tua mente. Então a gente precisa conectar. Caminhar 15 minutos sem o celular é uma conexão que você vai ficar alucinado com o tanto de pensamento que você tem. Você vai falar, nossa, mas a minha mente ela não para. Mas ela nunca não para. Você só está tendo consciência que ela não para agora. Então, respira, não conecta no paciente. A gente chama isso de mindfulness, que a gente vai tirar do mindful, né, que é da mente cheia, para mente leve. Então, vai caminhando, vai acolhendo esses pensamentos, não conecta com ele e vai mantendo a sua respiração fluídica. E depois você me conta como que você se sentiu. Quando eu comecei a realizar o Mindfulness, que é uma das técnicas que eu trabalho com os meus pacientes, é entender exatamente isso. Essa intensidade de pensamento versus a qualidade de pensamentos. Aonde eu estou com a minha mente e aonde eu quero chegar com o meu corpo. E alinhar a mente e o corpo para conduzir esse caminho de uma forma mais saudável possível, né? Então, todas essas dinâmicas vão trazendo a nossa consciência corporal, né? Vai trazendo esse habitat para o nosso corpo. A gente está numa rotina tão intensa e é tanta coisa que, assim, eu tenho tempo para me exercitar? Geralmente é difícil ter. Então, meu corpo ele começa a ficar fraco, atrofiado, metabolismo baixo. E as emoções também, né? Porque aí eu perco a minha conexão com o corpo, minha autoestima fica baixa, eu começo a ter problemas de saúde. Então, assim, se eu caminho, se meu corpo tem movimento, se meu corpo tem expressão, se meu corpo tem uma leveza de ser, eu tenho muito mais facilidade de me expressar. Eu tenho muito mais facilidade de me colocar ao olhar do outro, ao me olhar no espelho, eu começo a me conectar com as minhas forças. Tudo bem, Mário? Seja muito bem-vindo! Tudo bem, Stephanie? Como está? Aline, como está? Carol, como está? Carol Guedes. Muito bem-vindos ao nosso Chá Consciência. Nós estamos tomando um chá verde, falando sobre a nossa bioquímica, sobre a nossa biologia e como o nosso corpo pode ser, através da consciência, estimulado e criar a nossa saúde de uma forma plena. Tudo bem? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Por favor, participem, mande dúvidas, questões, indicações e a gente vai construindo essa live juntos. Cheers para o nosso chazinho. Nós estávamos falando, que é um assunto bem interessante, do quanto o movimento ele traz a expressão e a integração entre a minha mente e o meu corpo. Quando a minha mente ela vem para o corpo e eu consigo expressar quem eu sou, tem uma redução de 80% da minha psicossomática, porque a psicossomática, as doenças psicossomáticas, elas têm uma questão de um bloqueio, né? Um bloqueio emocional, um bloqueio mental, um bloqueio de ser quem eu sou. Então, se eu tenho um bloqueio ou uma sobrecarga de quem eu sou, eu vou criar uma tensão. E essa tensão ela vai sendo reforçada e reproduzida. E quanto isso mais é reprocessado, mais vai gerando doenças, dores. E aí vai consumindo a tua energia vital. E a gente vai buscar exatamente o contrário. Né? O que a gente quer? A gente quer um corpo saudável. Eu quero que minha mente sinta leve para se expressar. Que a minha voz seja fácil de ser ouvida. Que eu consiga ser vista em quem eu sou e não dentro de uma projeção. Então eu começo a entrar nos meus movimentos. Né? O primeiro exercício que eu dei em relação à conexão entre o corpo e mente são 15 minutos de caminhada por dia, sem celular, para entender a intensidade e a velocidade da mente em relação ao corpo. E aí você pode reparar como que fica a sua respiração, você pode prestar atenção de como fica seu corpo, a vontade que dá de voltar para casa, porque você está tão coligado às informações que estão na sua mão, que você tem essa dificuldade, às vezes, de fluir. Então, você sempre ou quer estar fazendo alguma coisa ou com alguma coisa na mão. E isso é muito complicado. Isso é muito delicado.
Então, o que a gente precisa fazer? Ir aos poucos construindo esse movimento. Ir aos poucos construindo essa história. Ir aos poucos construindo essa expressão, essa habitação. E quando você caminha, você vai respirar. Quando você respira, você aumenta o seu fluxo sanguíneo. Quando você aumenta o seu fluxo sanguíneo, você aumenta a sua movimentação do diafragma, que é o músculo da respiração. Quando você aumenta a funcionalidade do diafragma, você vai melhorar a pressão no seu fígado, porque o fígado ele fica aqui do lado direito. Vamos conhecer o nosso corpo, né? Então, nosso fígado fica aqui. Então, conforme o diafragma vai se movimentando, vai movimentando o fígado. Olha que delícia essa massagem no fígado. Vai trabalhando a respiração, então também vai massageando o pulmão. O pulmão, ele vai auxiliar na pressão do coração, então o coração ele também vai ter uma bomba mais ativa, vai começar a fortalecer às vezes as artérias. As artérias, elas vencem a gravidade para distribuir sangue no nosso corpo todo, inclusive na nossa mente, no nosso campo cerebral. E aí também faz a massagem, porque como o diafragma vai se movimentar, quem está abaixo do diafragma? O intestino. Então, muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, ou que tem intestino preso, vai começar a ter uma mobilização desse intestino de uma forma mais leve. E aí você já começou a trabalhar todos os seus sistemas. Quando o seu funcionamento intestinal melhora, você vai ter mais absorção de nutrientes, você tem mais liberação de toxinas e você consegue absorver mais endorfina no seu intestino. E aí você começa a saborear e absorver felicidade no seu corpo. Olha só como um pequeno movimento pode transformar a sua vida. Por isso que é muito difícil começar o exercício, mas depois a gente se torna adicto a ele. Porque é tantos hormônios positivos, é uma forma de expressão tão boa, você se supera. Porque principalmente quando você, por exemplo, não consegue andar 1 quilômetro, você anda 2 quilômetros, você começa a andar 5 quilômetros, é uma sensação de uma vitória pessoal tão grande. É assim, o meu corpo ele está se movimentando, ele está se reconectando, ele está sendo ele. Então nisso eu começo a reproduzir essa movimentação somática, né? Que assim, a minha mente agora está conectada ao meu corpo, eu consigo andar menos sem tropeçar, eu consigo ativar mais os meus órgãos e vísceras, eu consigo equilibrar minha tensão muscular. Então eu consigo hoje ter mais compreensão da mente, da emoção e do corpo. E isso é transformador, certo? Isso é uma conexão muito positiva. Então o exercício físico, ele começa como uma forma de equilibrar essa bomba hormonal. Vou dar um outro exemplo. Eu, há uns 4 anos atrás, eu já estava no Japão, já. Eu tinha uma paciente que estava com a dosagem de melatonina. Não sei se vocês conhecem melatonina. Melatonina é um hormônio que conforme vai tendo uma queda, né, Deixa eu explicar de novo, perdão. A melatonina é um hormônio que é produzido no nosso corpo e que ele é controlado entre o dia e a noite. Então, para nós termos uma boa qualidade de sono, o nosso corpo precisa produzir e absorver melatonina. Muitas pessoas hoje estão com um déficit imenso de melatonina, né? Estão com dificuldade de dormir, estão com dificuldade de acalmar a mente, estão com dificuldade de relaxar e relaxar tanto a mente quanto o corpo. Então, houve-se a indústria da melatonina, certo? Estudos comprovam que para você equilibrar o seu nível de melatonina no mesmo nível que era antes, você precisa começar a tomar em torno de 15 minutos de sol por dia. Já voltamos no 15 minutos por dia novamente. Se eu tomo 15 minutos de sol, o meu corpo ele começa a entender o quê? Entre o dia e a noite. Então eu tenho uma reorganização do meu relógio biológico. Se eu chego na minha casa em torno de 6, 7 horas da noite e tá TV ligada, tudo ligado, a minha melatonina ela ainda é estressada, principalmente pelo infravermelho do que é liberado dos nossos aparelhos eletrônicos e enfim. Então, eu preciso de pelo menos 2 horas sem aparelhos eletrônicos para eu poder regularizar o meu padrão hormonal dentro da melatonina,
15 minutos de sol por dia para o meu corpo entender o que é dia e o que é noite. E eu preciso trabalhar a respiração para relaxamento. Eu preciso fazer a rotina do sono para eu ir desconectando, para minha mente aprender a entrar nos padrões, retomar os padrões alfa e gama de sono, para eu poder relaxar e dormir. Então, os eletrônicos e a exposição do sol são sempre parâmetros de extremos que vão ativando o nosso organismo. Então, não sei, você conhece melatonina, você já tomou a melatonina. Em alguns momentos do tratamento, se a pessoa precisa, eu indico, né? Eu acho que se é necessário tomar melatonina, porque o corpo ainda não tem condição nenhuma de produção ou de absorção e a gente precisa desse recurso, eu indico para o paciente, mas com o tempo a gente vai gradativamente construindo autonomia metabólica, porque eu quero que o meu corpo produza, eu não quero que o meu corpo esqueça de fazer o que ele faz de melhor. Eu tenho melatonina no meu corpo, você tem melatonina no teu corpo. Ué, o que tá faltando? Ativação, consciência. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai começar a se exercitar mais, vai se expor ao sol e vai fazer um detox. Nem se for 1 hora. Então, por exemplo, eu quero dormir à meia-noite. Então, tá bom, 9, 10 horas da noite, já vou reduzindo o eletrônico. Pode ser a TV, mas pelo menos que não fique com o celular ou o computador na mão, que é mais íntimo, né? Gera mais gatilho emocional. Então, é muito importante essa responsabilidade do autocuidado. Porque o que você economiza, melatonina é caríssimo, gente. Melatonina é caro numa boa tecnologia, né? Num bom produto. Então, você já economiza em torno de 60 a 70 reais por mês em tomar melatonina. O seu corpo aprende a tomar melatonina, porque hoje você é um adulto jovem, mas quando você tiver com seus 70 anos, você vai querer tomar quantos gramas de melatonina, né? Então, assim, a gente precisa pensar que se eu produzo melatonina agora, se eu incentivo o meu corpo a produzir esse hormônio e regularizo a sua função, quando eu chegar a 30, 40 anos a partir daqui, eu vou estar ótima, meu corpo ele vai lembrar, ele vai saber como reagir, como produzir. Isso não é o que a gente quer? O que vocês estão achando desse assunto? Tá todo mundo muito quietinho, tudo bem? É um assunto mais complexo que eu peguei hoje, mas eu acho que é um assunto muito necessário pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Sheila? Eu trouxe esse assunto complexo porque eu acho que é complexo e não é. É complexo entender, mas pra gente fazer é super tranquilo. Então tá bem. Ótimas anotações. E agora vamos falar de um outro hormônio que é... esse eu adoro. É a vitamina D. Isso eu vou gerar intriga, hein, gente? Vitamina D. Vamos lá. Eu tenho um grande amigo, ele é médico no Albert Einstein, no Brasil. Ele trabalha com doenças crônicas. E a gente estava discutindo um artigo, porque os pacientes dele já chegam pedindo exame de vitamina D. Porque leu na internet que baixa de vitamina D da depressão, aumenta dores crônicas, doenças crônicas, artrite, reumatoide, enfim. Sim, o déficit de vitamina D, ele causa uma disfunção no nosso organismo que é exponencial. É uma medicação cara e boa tecnologia, é uma medicação que funciona quando a gente toma, só que a vitamina D, ela só funciona com a suplementação de cálcio em conjunto e se você tomar sol, porque você precisa da ativação metabólica dela, que é através da ultravioleta, certo? Então tá bem. Então, se eu tomar sol, o meu corpo ele vai produzir vitamina D, vai metabolizar a vitamina D e eu não vou precisar tomar mais vitamina D. Então, qual é o objetivo de eu tomar vitamina D? Como eu digo, todo tratamento tem começo, meio e fim. A gente precisa ter um objetivo. Já trabalho com pacientes que às vezes a gente precisa fazer a suplementação da vitamina D até chegar num ponto onde a pessoa não precisa mais tomar. Mas se hoje eu sei que a vitamina D
é uma composição que vai alterar no meu corpo físico, no meu corpo mental, no meu corpo metabólico, na minha percepção e sensação de dor, na resposta da minha biologia, que pode ser incidente de fibromialgia, de depressão e de ansiedade, tomar 15 minutinhos de sol por dia não vale a pena? Se eu andar 15 minutos, tomar só 15 minutos, eu já vou equilibrar minha endorfina e minha serotonina, vou diminuir o meu hormônio de estresse e ansiedade, eu vou equilibrar minha melatonina, que são os meus hormônios noturnos, e vou aumentar o meu hormônio diurno, que é a vitamina D, e ainda vou ficar moreninho. Então, olha só como uma meditação ativa, um movimento ativo e humano, que é usar os recursos que nós já temos, e eu posso publicar aqui para vocês, fiquem tranquilos, que a ativação da vitamina D é feita com exposição ao sol. Então, se eu tiver todos esses movimentos pessoais, essa consciência, vou estar mais habitada, vou estar mais conectada comigo, com o mundo onde eu vivo. Eu conecto o meu dia e minha noite, porque eu vou ter um dia, uma rotina ativa, e vou ter uma noite mais relaxante, mais tranquila, para minha mente acalmar. O meu corpo, ele vai ter o espaço de expressão, o espaço de relaxamento, então eu também vou equilibrar o sistema neuronal simpático e parasimpático. Simpático é ação, ação, ação. Parasimpático é falar, criatura, para que você já está no seu limite. A psicossomática é isso, é quando o seu corpo fala assim, olha, respira porque você está no seu limite físico, né? Você já trabalhou overtime, você já fez tudo que você precisava, esse é o seu limite físico. Seu limite emocional, essa é minha barreira emocional, eu não aguento mais essa situação, essa condição, enfim. Limite mental, eu não consigo mais absorver, pensar, decidir, enfim. Então, o nosso corpo, ele é trabalhado através dos limites, tá bem? Minutinho só, vou ler aqui as mensagens. Adorei a pergunta. Deixa eu só tomar uma aguinha. Nossa, já verde, perdão. Bem, déficit de vitamina D no inverno é uma questão séria, é uma questão global e é uma questão que realmente, assim, o inverno, ele já tem uma diminuição do metabolismo, ele tem uma diminuição da luz externa, né? Então, o nosso dia, principalmente aqui no Canadá, é um dia curto, então a gente começa a ver luz do sol por volta de 8 horas da manhã, 9. Nosso dia pode acabar 4 horas da tarde, já começa a escurecer. Então, a gente tem uma janela de sol muito pouca, muito pequena. Nem todos os dias fazem sol, né? E os dias aqui, por exemplo, no Canadá são muito frios assim, de tipo menos 10, menos 15, e aqueles dias menos 30, que você fala, menos 30, gente. Enfim, menos 30. Mas tem gente que mora em lugares com menos 50, então sejamos gratos. Brincadeiras à parte, nesse momento a gente precisa, é importante começar a tomar vitamina D, provavelmente no outono, né, que começa agora a partir de setembro e outubro, com doses mínimas, não doses muito altas, e ter os 15 minutinhos de exposição ao sol. Então, assim, sair de casa, se você conseguir sair, pelo menos sem protetor solar no rosto, no pescoço e nas mãos, já é uma exposição mínima que você pode ter, o quanto você conseguir, né? Se você conseguir meia hora, o quanto que você conseguir é importante. Mas é muito interessante essa forma desse pequeno cuidado, se exponha ao máximo que você puder ao sol, para você ter essa energização. Mas o inverno, ele não é simples, o inverno daquele é longo, então a gente vai entrando já, né? Por exemplo, agora seria verão aqui e a gente já sente um pouquinho mais de frio, então dentro desse outono pro inverno, a gente vai ter que fazer já esse processo de cuidado. Então, a vitamina D é um começo desse cuidado, numa dosagem mínima. Agora, absorver e acumular o máximo de sol que você puder. Então, quanto você puder estar exposta, se pudesse mais de meia hora, finais de semana, quanto mais você puder ficar exposto ao sol, é melhor. Essa exposição vai nutrir, vai fazer
vai potencializar, é como se desse uma hipercarga, né? Pensa sempre assim, a natureza e o ser humano, eles são inteligentes. Por isso que hoje a gente tem um dia longo, né? Então hoje o nosso dia começa com o sol às 6 da manhã e no ápice do verão estava até às 9 da noite. Agora a gente está entre 7 horas. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um booster, a gente precisa assim absorver o máximo de energia solar, o máximo de potencializar o nosso metabolismo, fazer nosso estoquezinho ali de vitamina D, nosso, né? Nutri, que aí o seu corpo vai chegar num hiper moment e aí depois ele vai absorvendo. Então, quando você começar a induzir, né, a tomar a dose, o seu corpo ele já vai falar, opa, já sei o que é isso. Só tenho 15 minutos de sol, só tenho 10 minutos de sol, vou fazer o meu melhor. Porque eu já fui treinado a utilizar esse hormônio. Eu já sei o que fazer com isso. Então, a gente sempre tem que pensar, o corpo humano ele é sábio, a gente tem todos os recursos que a gente precisa e a gente precisa treinar o nosso corpo. Então, assim, eu vou treinar o meu corpo a tomar uma medicação ou eu vou treinar o meu corpo a produzir e absorver vitamina D? Vou fazer meu corpo produzir vitamina D. Então, eu vou treinar no verão, porque o sol tá aí, o dia tá longo, então eu treino. Ele fica forte. Ah, então tá bom. Então, nessa força, a gente vai seguindo pro inverno. E aí, isso já melhora essa extensão do nosso inverno. Isso já traz um pouco mais de fôlego pra gente. E a gente tem mais energia para seguir esse inverno. Então, assim, procura uma atividade que seja, por exemplo, o que eu fiz no último inverno. Todo final de semana eu via um parque em volta aqui de Ottawa e eu ia fazer uma caminhada, nem se fosse só de 1 hora. E aí eu ia fazer essa caminhadinha. 40 minutos fazia essa caminhada. Sem protetor solar, só para nutrir mesmo, só para reconectar, movimentar o corpo, trabalhar a respiração. E aí tudo bem. Então assim, a gente precisa treinar. O corpo, a mente e as emoções, eles são treinos. E a gente vai com tempo, com cuidado, né? E pensa assim, isso vai ser uma terapia. Às vezes é difícil, às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, às vezes tá frio, às vezes vem a preguiça, mas fala assim, não, eu preciso desses 30 minutos hoje para eu me cuidar, para fortalecer, para que eu tenha mais recursos para passar por essa situação e condição. Tá bem? O que vocês acham disso? Tudo bem? Alimentos para o inverno, sim. O inverno, ele tem alimentos que vão melhorar. Porque quando a gente pensa em inverno, o que é o animal? Nós somos seres humanos animais. Então, o que a gente vai querer comer? Comidas, fats, que possam nos aquecer. Mas os orientais, eles têm uma sacada muito legal. Eu preciso comer comidas hots, certo? Então, por exemplo, pimentas são ótimas para aquecer, porque aumenta o metabolismo, então vai me aquecer. Chás são ótimos, porque eles vão aquecer, vão melhorar o metabolismo. Então, por exemplo, pessoas que gostam muito de café e de leite, é importante reduzir e colocar mais chás para aumentar o metabolismo nesse momento, que aí vai gerando mais calor, por isso que os orientais eles tomam muito chás. Então, isso é um recurso que a gente pode utilizar muito. Em vez de a gente comer o chocolate, que é calor, caloria, certo? O pãozinho, calor, caloria, a gente começa a utilizar alimentos mais hot, peppers, né? Que aí eles aumentam o calor também no metabolismo, mas de outra forma. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi e gostei muito na China foi colocar pimenta rosa no chá ou no arroz. E ele reduz um pouco o apetite. Então é muito interessante, porque dá um pouquinho mais de calor na comida. Por isso que o oriental ele usa muita pimenta, né? Tem o chá de rooibos, por exemplo. O rooibos ele é um chá, ele é africano, mas ele é um chá que ele é muito quente. E ele é um chá saboroso. Então o chá de rooibos ele talvez seja um recurso bom para o inverno. Equilibrar entre o tubérculo, porque o tubérculo ele dá forças, né? Os purês, eles são muito bons, mas aí a gente precisa ter um contraponto de uma proteína ou, né? Alimentos vermelhos, geralmente eles são alimentos vermelhos e amarelos.
eles têm propriedades que melhoram e estimulam mais o organismo, o corpo humano. Então, no inverno, se a gente puder trabalhar mais entre o vermelho, entre o amarelo, entre diminuir um pouco os tubérculos e colocar as pimentas e os chás, é um bom combo para te gerar mais energia, para te gerar mais movimento metabólico e até emocional, porque, por exemplo, se eu tô fechada em casa, porque tá frio, eu vou começando a me cansar. E quando, por exemplo, eu tenho o estímulo de alimentos mais quentes, eu quero me movimentar mais. Então, isso abre mais as minhas emoções, isso vai trazer mais funcionalidade psíquica também, né? Porque eu vou ter uma atividade metabólica maior. Então, isso também reduz o estresse, reduz a fadiga, tá bem? Qualquer coisa a gente vai adaptando conforme é necessário. Quais são os alimentos que compõem o booster da vitamina D? Alimentos que são ótimos para aumentar a absorção da vitamina D são alimentos que tenham rico teor de cálcio. Então, por exemplo, o verde, alimentos verdes escuros, eles auxiliam muito na absorção desse cálcio. Inclusive, tem mais cálcio em alimentos verdes escuros, tipo couve, agrião, enfim, do que às vezes até mesmo em leite, né? O leite antigo nosso, que era mais puro, assim, ele era melhor. Leite de amêndoas ou grãos, tipo amêndoa, né? Eu indico. Cereais, em geral, aumentam muito a absorção de vitamina D. A vitamina D, ela é estimulada no na nossa pele, certo? E aí ela vai indo para o nosso sistema nervoso central e depois ela reage no nosso sistema nervoso periférico. Então a gente precisa que todos esses caminhos eles estejam preparados para receber todas essas informações. Então quanto mais você trabalhar, por exemplo, com grãos ou com alimentos ricos em cálcio, né? Ou até mesmo as pimentas, né, que elas têm os fatores de reação que aumentam no metabolismo, isso melhora também. As pimentas nós indicamos comer a partir das 9 da manhã às 3 da tarde, tá? Depois disso, o que a gente precisa? Que o nosso corpo diminua as funções e não aumente as funções. Se eu estou utilizando a pimenta para aumentar o meu metabolismo, para absorver o sol, qual é o maior horário de pico de sol que nós temos? Do meio-dia às 3 da tarde, certo? Aqui, geralmente, vamos lá, 11 às 3 da tarde. Então, é o horário que a gente deve comer pimenta. É o horário que a gente deve estimular o nosso organismo. Depois, entre as 5 em diante da tarde, para quem tem... Eu sei que tem gente que tem rotina diferente, trabalha em horários diferentes, enfim. Mas, depois das 5 da tarde, o que eu quero? Eu quero que meu corpo relaxe, eu quero que minha mente acalme, eu quero entrar em um outro padrão, em outra vibração. Então eu vou tomar chás mais tranquilos, um chazinho de camomila, que é mais calmo, mais tranquilo. Eu vou comer coisas mais leves para minha digestão, uma sopa, uma proteína mais leve, né? Não vou comer um bife às 8 horas da noite, mas eu posso comer um filé de peixe, para quem gosta de frango, ou para quem gosta de cogumelos, algo mais leve, assim, para ser mais fácil a minha digestão, para não estressar o meu corpo antes de dormir, né? Eu vou fazendo um detox dos aparelhos eletrônicos, eu vou filtrando mais as minhas conversas, eu não vou querer fazer a discussão do BBB às 10 da noite, né? Ou política, né, que agora tá um bafafá, às 10 da noite, porque eu não quero isso na minha mente. O que eu vou ganhar com isso? O que eu quero na minha mente às 10 da noite? O que eu quero, o que eu preciso para minha mente relaxar, para as minhas emoções acalmarem, o meu corpo deitar na minha cama em paz, com a minha cabeça tranquila, né? Então, assim, essa consciência desses processos, eles são... Parece que é uma lista imensa do que a gente tem que fazer na vida, né? Mas é conexão, é momento, é ritmo, é hábito. Como eu falei várias coisas que em 15 minutos de uma caminhada com o sol a gente pode resolver. Precisa mais do que isso? A gente pode adaptar porque cada caso é um caso. Mas se você começar já com isso, eu sempre falo que menos é mais. Às vezes a gente fala assim, acorda, nossa, já vou mudar tudo.
Aí você fala, gente, tudo é muito, eu não tenho todos esses recursos agora. Então, assim, eu não tenho nem tempo, eu não tenho um espaço na minha vida para isso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir um pequeno espaço. Então, eu vou começar com 15 minutos na minha agenda e vou criar esse espaço. Depois, eu vou melhorar a minha alimentação. Então, eu vou para outra área da minha vida. Agora, eu vou lidar com algumas condições, algumas situações pessoais. Agora, eu vou para outra área da vida. Então, vamos indo, vamos abrindo, criando esses espaços e indo cada vez com mais tempo, com mais consciência, com mais carinho para cada um desses espaços. E aí a gente vai trazendo esse equilíbrio. O tudo ou nada gera muita frustração. Por isso que as dietas, ou nossa, hoje eu vou fazer 15 quilômetros correndo. Pra quê? Pra quê? Tá. Então assim, faz 1 quilômetro, fica, eu fiz 1 quilômetro, que delícia. Não, fiz 500 metros, dei a volta no meu quarteirão. Gente, qual foi a última vez que eu dei uma volta no quarteirão? Então assim, se parabenize, ai que delícia, fiz, vamos lá, vamos pro próximo. Sabe, assim, aproveita, porque assim, a nossa autocobrança traz o hormôniozinho da chicotada, né? Aquele hormôniozinho de tipo, fez mais que sua obrigação. E isso é uma descarga energética, uma descarga hormonal, uma descarga mental extremamente tóxica. Agora, se você faz 500 metros em volta da tua casa, se você, em vez de comer uma barra de chocolate, come metade de uma barra de chocolate, se você, em vez de entrar numa discussão, você se retira, gente, isso é 50% de tudo. Parabéns! E aí esse parabéns que você se conecta, sabe o que isso acontece? Seu cérebro vai começar a agir de uma forma mais positiva, seu corpo vai relaxar e seu intestino vai absorver mais serotonina e endorfina. Não vale a pena comemorar? Ah, eu acho que vale. Porque quando você se conecta, o seu corpo ele faz o reforço positivo. Que às vezes a gente espera que o outro faça, né? Às vezes a gente posta aquela fotozinha na academia lá, aí todo mundo, né, curte, compartilha. É ótimo, vale super a pena, super motivacional. Mas você faz isso por você, de tipo, nossa, hoje eu consegui, hoje o meu dia foi super difícil e mesmo assim eu consegui fazer uma boa alimentação. A hora que você se conecta com isso, a sua mente faz assim, ó. E aí ela libera bons hormônios, aí você relaxa. E aí aquela tensão, aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança vão reduzindo. Por quê? Porque agora você está consciente do que você está fazendo e como isso é positivo para você. E principalmente de todas as barreiras que você teve que vencer para você chegar onde você está. Tá bem? E aí assim você se torna responsável pela tua bioquímica, pela tua biologia e pelo corpo que você habita. Tudo bem? Vamos lá. Vamos marcar no Insta. Isso, quem quiser compartilhar a live pode compartilhar. Quem quiser reassistir depois vai ficar online aqui. São informações importantes. Se cada um puder fazer um pouquinho por si, vai ser muito bom, né? Acho que todo encontro, ele é cura, ele é transformação. Todos os encontros que eu tenho com vocês, eu aprendo muito, eu me desafio e eu fico muito feliz. Eu vejo que a gente, a cada step, vai avançando, tanto numa evolução pessoal como numa evolução coletiva. E tem uma frase que eu adoro, né? Que são neurônios que se conectam juntos, eles se expandem juntos. Então a nossa mente vai se expandindo, vai criando novos recursos, a gente vai se transformando. E ter essa consciência que o meu corpo, ele é um reflexo, ele é minha biografia, ele é meu livro de vida, e que tudo que eu vivo ele está escrito nesse corpo, nessa célula, desde o primeiro dia em que eu fui concebido até o dia de hoje, é ter uma memória biológica, é ter uma história pessoal muito grande. E trazer a mente para esse corpo, já que a nossa mente já anda tão ocupada, é um grande desafio, mas é uma grande conquista. Então, comece a fazer essa caminhada, comece a olhar no espelho, começa a trazer essa imagem de quem você é hoje, que não é de quem você era ontem, não é quem você era 5 anos atrás. Isso não é bom, isso não é ruim, mas é a transformação, é a arte da impermanência humana. O nosso cérebro
ele está a todo momento recebendo milhares de informações no ambiente, das informações que você busca. Então, cada um desses movimentos, desses momentos, eles são conectados com você. E aí isso vai criando a sua nova história, o seu novo eu, a sua nova jornada. E aí você vai se transformando sempre na tua melhor versão. O que significa Kaili? Tudo bem, Ala? Kaili é uma região da China, é uma região muito que traz o equilíbrio entre todos os elementos. Então é uma cultura, é uma região onde a gente tem fartura de água, os rios, os lakes. Nós temos as montanhas, que é a proteção. Nós temos uma altitude considerável. Nós temos calor e água e fontes termais. E nós temos uma grande uma produtividade, né? Então tudo que se plantado em Kaili frutifica, se transforma. E dentro dessa região de Kaili existem várias danças ou movimentos culturais que eles são muito movimentados à música, a danças e ao coletivo. Então, como o indivíduo ele pode somar nesse coletivo. E a tradução em chinês, né, de Kaili também é o ciclo de transformação, é transformar-se no teu melhor, é passar por todos os ciclos que você precisa viver, né, que são os elementos ou as situações que você precisa viver para você se despertar em você. Então é uma conexão com o teu eu superior. Então Kaili é uma região da China. Kaili é uma forma de transformação e essa consciência nos nossos movimentos humanos. Então, essa totalidade é o nome chinês. Eu comecei com esse nome logo depois que eu voltei da China, né? Então, eu voltei da China em 2010, eu fui para lá em 2008, voltei em 2010. E aí, em 2010 para 2013, eu comecei a Kaili. E aí, a partir daí, foi esse ciclo de transformações que realmente é um ciclo de transformações, né? Brasil, China, Japão. Quando eu morei na China, eu fiz cursos em diversos lugares. No Japão também, eu fiz diversos cursos ao redor. Inclusive na Austrália, né? Os florais australianos. Vim para o Canadá, já é uma outra história de um ano. Então, realmente, eu acho que Kaili é caminhar e se transformar, né? Com conhecimento, com a saúde, com todas as ferramentas que nós vamos descobrindo e trocando nessa jornada da vida. E muita gratidão, Ana. Eu agradeço muito Alan e Cláudia, grandes pessoas e amigos aqui dessa jornada do Canadá. E a todos vocês, eu fiquei muito feliz de Carlinhos, tudo bom, Carlos? Brasil, Japão, Canadá, essa integração, acho que é isso, é Integrative Neuroscience, então é integrar a ciência junto com a nossa mente e nos transformar nesse grupo, né, nesses transformadores, tá bem? Muita saúde, ótimo sábado e final de semana. Vamos pensar num chá para semana que vem. Eu desafio vocês a procurar chá de ruibos. Eu vou colocar aqui o que é um chá de ruibos para vocês. O chá de ruibos, ele é ótimo, gente. Ele é aromático, ele é diurético, ele limpa as veias e artérias. Então, por exemplo, se você tá com pouca memória, se você se sente cansado, fadigado, ele limpa as células do nosso organismo. Ele retira as toxinas, sabe? Principalmente para quem faz esporte ou sente cansaço pelo estresse físico, ele retira o ácido lático da musculatura. Então ele é um chá que ele acalma o coração, ele relaxa as tensões e ele também é um chá detox. Então também eu vou passar para vocês o que é o ruibos, como que vocês podem fazer para tomar e qual é o princípio psicoativo dele, porque é chá consciência. Então o que ele vai agir na nossa mente? Ele vai limpar. Imagina que o cérebro não para de funcionar. Imagina que nós precisamos limpar essa fábrica e o ruibos vai ser o nosso agente de limpeza, tá bom? Muita saúde e gratidão, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.